Jesus, quero deixar uma palavra aqui para a sua vida, uma palavra que fala sobre os processos de Deus na vida de um cristão, uma palavra que falou muito ao meu coração. Atos capítulo 9, versículo 18 em diante vai dizer assim, ó: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui está narrando então o batismo de Saulo. Ele teve encontro com Jesus, ficou cego, perdeu a visão, né? E aí ele ficou 3 dias orando, sem nada comer, sem nada beber. Ananias foi enviado à casa onde Saulo estava. Ele então diz para Saulo a mensagem da parte de Jesus, fala que Jesus escolheu para que ele possa ser um servo do Senhor, a fim de que ele seja batizado, né, e seja cheio do Espírito Santo. Naquele momento, Ananias ora para Saulo, cai as escamas dos olhos de Saulo, ele volta a enxergar, é batizado. E aí olha só o que a Bíblia diz que acontece, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Assim que Paulo então foi batizado, ele foi para a sinagoga, que era o local onde as pessoas se reuniam, e ele começa então a declarar que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa a pregar, as pessoas começam a ouvir aquilo que saía da boca de Saulo. Quando nós temos um encontro com Jesus, querido, e esse encontro é verdadeiro, nós queremos falar de Jesus para todo mundo. Nós queremos, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então nós queremos dizer para todo mundo que foi a melhor escolha da nossa vida, Só que não parou por aí. Primeiro as pessoas ouviam Saulo falar. Agora o versículo 22, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora o tempo passou e Saulo, ele não apenas pregava, as pessoas não apenas ouviam Saulo falar sobre Jesus, mas as pessoas estavam vendo na vida de Saulo que Jesus é o Cristo. A vida de Saulo estava apontando para Jesus. Saulo não apenas pregava, mas agora ele também demonstrava. Olha só, então o Saulo, ele sobe mais um degrau, porque a vida dele não apenas serve agora para falar de Jesus, mas para demonstrar Jesus. A vida dele estava apontando para Jesus. Primeiro nós falamos, depois as pessoas começam a ver na nossa vida o agir de Deus, a transformação de Deus, e aí nós somos transformados pela glória de Deus em agentes de transformação. As pessoas olham para nós e a nossa vida passa a ser a carta, a Bíblia que o mundo está lendo, porque elas estão vendo Cristo em nós. E a Bíblia continua dizendo então, decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. De noite guardavam também as portas para matar. Mas os seus discípulos, tomando-no de noite, colocando no cesto, desceram pela muralha. Ou seja, agora Saulo, ele tem discípulos. Ele sobe mais um degrau. Primeiro as pessoas ouviam ele pregar, depois as pessoas estavam vendo na vida dele, a vida dele demonstrava Cristo. Agora ele se tornou um modelo a ser seguido, porque quem faz discípulo está se tornando cada dia mais parecido com Jesus e pode dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando Deus fez um homem, o Senhor colocou a imagem dele no homem. Deus fez um homem, a imagem e semelhança, Por que Deus nos fez a imagem e semelhança dele? Porque Deus quer ser visto em nós. Então quando as pessoas, elas começam a ver Deus em nós, nós nos tornamos um modelo para elas. E agora nós podemos então fazer discípulos e cumprimos o mandamento de Jesus de fazer discípulos em todas as nações. Então esse deve ser o processo de Deus na vida de todo cristão. Primeiro as pessoas vão nos ouvir falar de Jesus, depois as pessoas vão ver Jesus na nossa vida, e aí sim nós iremos fazer discípulos. Querido, aprenda com a palavra de Deus nesse momento aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, ele fica muito feliz quando você prega, quando você fala de Jesus para as pessoas, mas ele fica mais feliz ainda
quando as pessoas estão vendo Ele na sua vida. Ele fica mais feliz quando a sua vida demonstra que Jesus é o Cristo, e Ele fica mais feliz ainda. Então, quando você está fazendo discípulos, quando você está cumprindo o grande mandamento, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando a sua vida é um instrumento de transformação para as outras vidas, eu quero profetizar que você vai fazer muitos discípulos para a glória de Deus. Mas lembra disso, os discípulos são para a glória de Deus. Você, para fazer discípulo, tem um compromisso de refletir a imagem de Deus. Por exemplo, Deus é amor, então você precisa andar em amor. Os seus discípulos não podem ser discípulos, pessoas amarguradas, pessoas que querem brigar, que querem confusão, que torcem, para contendas. Não, nós temos que fazer discípulos para Cristo. Por isso nós precisamos nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Então, todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, falar alguma coisa ou reagir, nós precisamos pensar: Jesus está sendo visto nisso que eu estou falando? Jesus vai ser visto se eu reagir dessa forma? Jesus está sendo visto nessa atitude da minha vida, nisso que eu estou falando? Jesus está sendo visto, querido, porque fazer discípulo é isso, é você refletir a imagem de Jesus, a fim de que essa imagem que sai da sua vida possa também ser impressa, imprimida na vida daquela pessoa que está sendo discipulada por você, Nós somente vamos reproduzir aquilo que nós somos, Então, eu preciso ser cada dia mais parecido com Jesus. Para isso eu tenho que conhecê-lo cada dia mais. Para isso eu tenho que ter mais intimidade com Ele, passar mais tempo diante da presença dEle, diante da glória dEle. Somos transformados de glória em glória. E assim, querido, sendo transformados de glória em glória, nos tornaremos mais parecidos com Jesus. E nós reproduziremos discípulos segundo a imagem de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa também arder no seu coração como está ardendo no meu. O maior projeto de Deus na vida de um ser humano é torná-lo semelhante a Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, nos tornar parecidos com Jesus. O Filho carrega o DNA do Pai. É por isso que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então precisamos viver como filhos de Deus. A nossa identidade deve transformar as nossas atitudes, as nossas reações. A nossa identidade vai determinar a forma como nós vamos viver. Viveremos como filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles vão pregar de Jesus, mas eles também vão demonstrar Jesus, e eles também vão fazer discípulos para Jesus, vão subir esse degrau. Deus fica muito feliz quando você fala de Jesus, mas Deus fica mais feliz ainda quando a sua vida demonstra Jesus, e Deus fica mais feliz ainda quando você faz discípulos para Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém.